Matemática objetiva, gente, chegou a hora de resolver mais uma questão do Enem 2021 da prova de matemática. Bem, uma coisa muito importante também, gente, vai lá na descrição, acessa o link que tem um material muito especial feito pelo curso Médio Ensina, em que está ordenado, tá? A ordem é crescente de dificuldade. Primeira questão é mais fácil e depois ela vai aumentando, tá? O nível de dificuldade. Ou seja, o curso Médio Ensina organizou essas questões da forma perfeita, né? Com você fazendo as questões mais fáceis e deixando lá para o final as questões mais difíceis, tá? Obviamente, na hora da prova não vai estar assim, mas é uma forma esse agrupamento, é um estudo muito especial para vocês sentirem exatamente a evolução do nível de dificuldade de cada questão. Muito interessante, não deixa de acessar esse material não, tá? E se você quiser uma outra informação também muito valiosa, que são os índices individuais de cada questão, tá? Acessa lá a descrição que a gente vai explicar também como vocês vão conseguir essa informação. Informação exclusiva do curso Médio Ensina, tá bom? Muito importante isso. Acessa lá a descrição, tem muita coisa importante sobre esse material e sobre o índice de acerto das questões da prova de matemática do Enem 2021, beleza? Bem, vamos lá, vamos jogar a questão na tela valendo! Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho e com desvio padrão de 1 kg, alimentado com essa ração durante o período de 3 meses. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com uma nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação, que é uma medida de dispersão definida por CV igual a S sobre X, em que S representa o desvio padrão e o X a média das massas dos coelhos que foram alimentados no determinada ração, tá? O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. Beleza? Tá acabando, hein? A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos, da amostra em quilograma, for superior a... grande a questão, né? Essa questão ela tem uma coisa muito importante a ser comentada de cara antes da gente começar a resolver. Essa foi a questão mais difícil da prova de matemática do Enem 2021, tudo bem? Muito provavelmente pelo seu tamanho, tá? Um enunciado muito extenso, mas vocês vão se surpreender, porque a resolução dessa questão é muito tranquila, tá? Então vale a percepção de vocês. Só para vocês terem uma ideia, gente, por que ela realmente foi a questão mais difícil? A estatística não mente, né? Através dos dados, dos microdados do Enem, tá? O curso Médio Ensina compilou esses dados e nós chegamos a um valor muito interessante. Essa questão ela teve um índice de acerto de 16,89%. Pois é, apenas 16,89% dos alunos que fizeram essa prova conseguiram acertar essa questão, tá? Então é um índice de acerto bem baixo, o que torna essa questão a mais difícil, ok? Mas nós vamos resolver essa questão agora e vocês vão ver que ela não é tão complicada assim. Bem, basicamente, nós temos que calcular o coeficiente de variação da ração antiga, ok? Calcular o coeficiente de variação da nova e, obviamente, um desses valores vai estar com variável e a gente vai conseguir chegar a alguma conclusão. Principalmente por causa daquele final ali. Ele disse que o coeficiente de variação da nova ração tem que ser um valor menor que o coeficiente de variação da ração anterior. Então vamos escrever aqui, gente. Vamos lá. Vamos botar aqui primeiro o coeficiente de variação inicial, tá bom? Lembrando que esse coeficiente de variação é o S, que é o desvio padrão, sobre o X, que é a média das massas, tá?
E ele foi bem explícito no enunciado. O problema falou que o desvio padrão da ração anterior era de 1 kg, tá? Por uma média da massa dos coelhos de 10 quilos. Basicamente é como se fosse o seguinte, gente. Todo coelho vai ter, na verdade, ou 10 quilos, ou vai no máximo de 11, ou vai abaixo aqui em 9. O desvio padrão é exatamente essa variação para cima ou para baixo, tá? Se a gente fizer essa divisão, isso aqui vai dar o famoso 0,1. Show! Esse é o coeficiente de variação inicial, tá? Da massa da ração anterior, que era utilizada. Agora, o coeficiente de variação, que eu vou chamar de coeficiente de variação final, é o novo desvio padrão, quando foi feita a experiência lá no mesmo período de tempo da ração nova, houve um aumento nesse desvio padrão de 1, tá? De 1 para 1,5. E a média das massas é exatamente o problema que o Enem está querendo, tudo bem? Então nós ficamos com, por enquanto, essa fração, que é o coeficiente de variação final, e esse aqui é o coeficiente de variação inicial. E o Enem foi bem explícito, hein? Para trocar de ração, esse coeficiente de variação tem que ser menor que esse. Ou seja, essa fração aqui, ó, 1,5 sobre x, tem que ser menor do que o 0,1. Para fazer isso, só você trocar de posição aqui, é como se multiplicasse cruzado e isolasse o x, tá? Então você pode trocar de posição, vai ficar 1,5 sobre 0,1 menor que x. Logo, se você multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo, vai dar exatamente 15 dividido por 1. Acabou. Esse x exatamente tem que ser maior do que 15. E se a gente olhar nas opções de múltipla escolha, nós vamos ter que o gabarito dessa questão é letra E de elefante, beleza? E só para não ficar nenhuma dúvida, professor, por que eu posso trocar aqui? Quando você tem, por exemplo, uma equação ó, A sobre B igual a C, quando você multiplica cruzado, vê se não é isso. Ó. Fica A vezes 1, que é o A, e aqui B vezes C, correto? Então, se você simplesmente quiser isolar o B, você vai pegar esse C e vai jogar para cá dividindo. Sim ou não? Vai ficar A sobre C igual a B. Por isso que eu digo para vocês que vocês podem fazer já direto. Em vez de fazer essa conta, pode já trocar de posição. Ó. Bota o C para cá, bota o B para cá. Dá a mesma coisa, tá bom? Então, pode trocar de posição esses elementos sem problema nenhum, sendo equação ou sendo inequação. Beleza, beleza? Vamos nessa!